adoçar, inclusive, esse assunto que a gente vai falar agora, que de doce não tem nada. Vamos conversar sobre o que está acontecendo, gente, aqui em São Paulo. Será que o mundo resolveu ficar doido, pelo menos na nossa cidade? A gente vai conseguir entender alguma coisa disso? Quando vai chegar o fim? Tá todo mundo se perguntando. São muitos dias de violência seguidos em São Paulo, muitas noites de violência extrema. E essa noite não foi diferente. Foram muitas pessoas mortas, 11, não só aqui em São Paulo. Tivemos também uma chacina em Santo André, que aconteceu aí durante a madrugada também, durante a noite. E aí a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Eu estou recebendo hoje o Dr. Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo. Inclusive, eu quero convidar você a participar desse bate-papo, porque muitas pessoas têm histórias para contar para a gente, para comentar com a gente, para que a gente leve essas histórias ao ar. São histórias que, inclusive, não estão sendo divulgadas pelas autoridades, de escolas que estão fechando, toque de recolher nos bairros periféricos da cidade também, comércio que não está querendo abrir por medo. Vamos tentar entender o que está acontecendo com a sua participação. Tudo bem? Tudo. E com você? Ótimo, graças a Deus. Tirando essa onda de violência, o resto está tudo perfeito. Está tirando o nosso sono muitas vezes, né? Muito, muito. Eu acho que isso é um fenômeno. Lógico que nós sabemos que é um fenômeno social. Entretanto, nós precisamos entender a causa e o efeito disso, porque hoje nós estamos vivendo o efeito. Né? Nós precisamos entender qual é a causa. O que, na verdade, por que está gerando toda essa onda de violências? E hoje, na verdade, você não é o criminoso que está envolvido, é qualquer pessoa, ela está envolvida numa ação violenta que está acontecendo em São Paulo. E está faltando uma explicação das autoridades nesse sentido, para que a gente entenda da onde surgiu isso, antes de mais nada, o que acarretou nessa onda de violência, porque de repente começou pra gente do nada, né? Nós, cidadãos comuns, que estamos aí vivendo o nosso dia a dia, acordando cedo todos os dias, indo trabalhar. Pra gente, isso startou do nada. Tá faltando uma explicação. Até quando vai? O que está se fazendo de fato para resolver isso, para acabar com isso quanto antes? A gente teve aí o governador falando há pouco tempo que está diminuindo. Estamos percebendo um efeito de diminuição. Por quê? Porque morreu um a menos na noite retrasada? Não, mas agora já morreram 11 de novo essa madrugada. Então, está faltando realmente uma explicação das autoridades, né? Olha, eu acho que, começando pela questão da causa, hoje nós temos um problema muito sério em São Paulo. São Paulo sempre teve uma tradição em relação ao combate à criminalidade, nós sabemos disso. O Rio de Janeiro sempre teve uma criminalidade muito mais acerbada, muito mais violenta, muito mais agressiva. E São Paulo sempre teve um policiamento bastante ostensivo, um trabalho bastante eficaz da polícia. Quando você, a partir do momento em que o Rio de Janeiro começou a tomar algumas atitudes e ações, muitos criminosos acabaram migrando para São Paulo. Então, São Paulo hoje você é uma cidade receptiva, é uma cidade hoje emblemática, é uma cidade que hoje você tem 1.635 favelas, ou seja, comunidades precárias, que é fácil você, um criminoso, se esconder nessas periferias. Hoje nós temos uma cidade com 80 quilômetros de raio, uma cidade extremamente inchada em função da questão de imigrantes vindo para São Paulo. Então nós temos todo esse histórico, né, que isso vem acontecendo nos últimos 30 anos na cidade de São Paulo. Isso obviamente, eu acho que as autoridades não prestaram atenção nessa evolução, nesse crescimento da cidade. Isso é o aspecto social, isso é a causa. Ou seja, deixaram a coisa rolar, simplesmente. Deixaram acontecer. Como se a cidade se adaptasse naturalmente. Não. Tentou se resolver na demanda do que precisava para a época. E não existe isso. Você tem que organizar essa cidade. Claro. Né? Hoje nós temos quase 11 milhões de habitantes na cidade de São Paulo. Então, por aí você começa a perceber a situação complicada. Um outro aspecto importante é que você tem problemas nas forças de segurança. Começando pela quantidade de pessoas que fazem segurança. Então, se você pegar, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é extremamente eficiente, que faz o seu trabalho, ou seja, da melhor forma, só que ainda falta o elemento humano, falta o policial. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos na cidade
na cidade de São Paulo, fazendo policiamento, 25 mil homens. Nós temos 100 mil homens no estado todo e 25 mil homens fazendo a segurança em São Paulo. Isso na questão de polícia militar. Desses 25, nós temos que dividir isso em 4, porque são 4 turnos. Portanto, hoje nós temos 6 mil homens fazendo policiamento ostensivo e preventivo, ostensivo na cidade de São Paulo. Se você pegar pela população, então dá isso quase 2 mil cidadãos para cada policial, o que foge completamente a orientação a nível mundial. Existe uma orientação? Existe. Qual é o número? Nós falamos em 700, 800 cidadãos para cada policial. Nossa, a gente então, nós temos mais que o dobro. Nós temos uma deficiência muito grande em relação à formação desses homens. Então, isso é um problema. Outro problema é a questão de algumas medidas administrativas que foram tomadas na cidade de São Paulo, que obviamente acabou comprometendo até o policiamento. Por exemplo, a questão do auto de prisão em flagrante. Hoje, se acontecer um flagrante delito, não é no distrito em que ocorreu o fato que é registrado aquele auto de prisão em flagrante. É remetido para um outro distrito lá no Jaguaré, por exemplo. Se acontecer uma prisão aqui, ela é conduzida lá para o Jaguaré. Por que isso? Então, isso foi uma atitude administrativa que foi tomada, que isso eu acho que compromete, na minha visão, de criminólogo, compromete a segurança. Eu vou te dar um exemplo. Há um mês e meio atrás eu participei de um auto de prisão em flagrante que aconteceu na região do Pacaembu. Tinham 3 viaturas na região do Pacaembu, 6 horas da tarde. O auto de prisão foi remetido para o Jaguaré. Lá no Jaguaré não tinha força e eu estou com uma viatura. Tinham 3 viaturas, portanto ficaram 2 viaturas na região do Pacaembu. Não tinha luz lá no Jaguaré. Nós fomos mandados para o Morumbi. Ou seja, nós saímos às 23 horas, saímos às 11 horas da noite, com 2 policiais na minha viatura e completamente desguarnecida a região do Pacaembu. Então isso é um problema administrativo, ou seja, isso é um problema que tem que ser suprido. Eu estou falando em relação à questão do policiamento ostensivo. Vamos falar sobre a questão ainda da causa. A questão dos criminosos que se encontram presos hoje no sistema carcerário, que também tem um problema. Falando nisso, essas transferências que estão acontecendo agora, elas vêm resolver alguma coisa de fato? Porque a gente está percebendo que eles estão pegando um preso daqui que já está numa penitenciária que é para ser considerada segura, e estão levando para outro estado. Isso só não vai aumentar o preço do interurbano que ele vai ter que fazer? O problema maior é o seguinte, não é só transferir, eu acho que transferir tem que remeter realmente àqueles de alta periculosidade, no isolamento absoluto, que é isso que acontece. Eles levam para um outro presídio para poder evitar o problema de uso de telefone celular. Hoje, teve uma matéria que os criminosos, os que cumprem pena hoje têm Facebook. Ou seja, então, por aí você começa... Essa eu não sabia. Por aí você começa a perceber que a criminalidade, ela continua. As ações, elas são determinadas de dentro do presídio. Então, isso é um problema, diferente do sistema americano, que lá realmente o isolamento é isolamento mesmo. Então isso é um outro problema que é causa e efeito, ou seja, é a causa que tem que ser combatida dentro do sistema penitenciário. Agora, o que eu não consigo entender é por que num determinado país funciona e aqui não. É um problema ainda de corrupção? Quer dizer, os celulares entrando em cadeias e eles tendo acesso a redes sociais de dentro da cadeia, gente, é um absurdo completo. Eu diria que é uma cadeia de ações que chegam ao resultado. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos 12 águias fazendo monitoramento aéreo na cidade de São Paulo. Só que eles estrategicamente estão lá no campo de Marte. Ou seja, eles estão lá. Quando tem uma ocorrência, ele é acionado. Então, ele só levanta voo quando tem uma ocorrência. Na cidade de Nova York, eu gosto sempre de comparar uma cidade que funciona. Eles fizeram lá durante um tempo tolerância zero, que acabou funcionando muito bem contra a criminalidade. Você sabe quantos helicópteros tem funcionando à disposição para fazer o policiamento aéreo? 84. Ou seja, então nós temos uma diferença. Então, esse é o grande problema. Falta investimento nessas áreas, na área de segurança. Falta policiamento para poder dar o suporte. Você tem um problema na Guarda Civil Metropolitana, que também tem uma função pública, que também tem um trabalho importante para ser desempenhado. Nós estamos falando, já falamos em sistema carcerário com um problema, nós falamos na Polícia Militar com um problema, nós temos um problema na polícia, por exemplo, na Polícia Civil. A sociedade que cresceu
designadamente com problemas. Só para você ter uma ideia, eu fui presidente da Comissão Especial de Acompanhamento dos Advogados Vítimas de Homicídio do Estado de São Paulo. Isso em 2004. Nós tínhamos 32 advogados mortos em 2 anos e pouco. Nós resolvemos 28 com um trabalho de gestão. Para que pudesse buscar a autoria desconhecida. Só para você ter uma ideia, hoje você tem a Delegacia de Homicídios, que fica na Tobias, aqui no centro da cidade. Todas as equipes estão centralizadas no centro da cidade. Então, o que acontece? Quando ocorre um crime de homicídio lá na periferia, a 20, 30, 35, 40 quilômetros distante do centro da cidade, ou seja, uma equipe tem que ser destacada daqui para ir para lá. Quando chega lá, você já não tem mais, o local do crime já foi completamente... Você não vai conseguir então, o que acontece? Você tem que descentralizar, porque a investigação se faz com inteligência. Então, eu acho que em São Paulo falta a inteligência. Né? Hoje, vou mencionar uma outra força de segurança, a Polícia Federal. Hoje, que foi uma das percussores em relação à inteligência, a implantação à inteligência na questão de segurança. A única inteligência que a Polícia Federal faz hoje é o grampo telefônico. Ou seja, que você tem 30 mil telefones celulares sendo monitorados diariamente. Só que tem um problema. Você não tem analista de informações. Ou seja, você tem o grampo feito, mas você não tem a pessoa para analisar aquelas escutas telefônicas. Então, é um outro problema. Então, se você for analisar, nós falamos em causa e efeitos. Nós falamos da Polícia Federal, o problema que ela tem em matéria de inteligência, falamos da Polícia Militar, falamos da Polícia Civil, nós falamos da Guarda Civil Metropolitana também, que está completamente destruída, né, nesses últimos anos. Então, esses são os problemas, ou seja, quando você não tem essas série de problemas, então, né? quando você não tem sem solução, pelo menos até agora. Ninguém está apontando um plano para conter ou para cobrar tudo isso. O sistema prisional com problema, então nós temos todas as forças de segurança, de uma certa forma, com problemas. E aí o que acontece? Você abre espaço para o marginal, abre espaço para o criminoso. Agora, com relação a essas transferências que estão sendo feitas, a gente fica com uma sensação de que isso não vai resolver muito, porque estão mudando só, mandaram parar para Rondônia agora. Mas, e daí? Será que em Rondônia realmente ele não vai ter acesso à comunicação que eles precisam para continuar fazendo com que o crime aconteça aqui do lado de fora? E além disso, a gente percebe também que a bandidagem pode querer retaliar ainda mais a população com esse tipo de transferência. Isso pode acontecer. A gente já percebeu que o número de mortes essa noite, por exemplo, já foi maior. Olha, gente, só para você ter uma ideia, num primeiro momento, o ataque são aos policiais, ou seja, a retaliação. Num segundo momento, ele começa a ser direcionado para a população civil, ou seja, para as pessoas que não têm absolutamente nada a ver, como acontece quando você acaba incendiando um ônibus cheio de pessoas, que as pessoas têm que se evadir do local para não serem... Eu acabei de saber que dessa noite de 11 acabou de subir para 12 o número de vítimas, mais uma pessoa que estava no hospital, infelizmente não resistiu. E justamente sobre isso que você está falando, eu gostaria de entender um pouco mais, imagino que as pessoas em casa também. As pessoas que estão passando por esses momentos de violência durante a noite, durante a madrugada, a polícia está conseguindo explicar para a gente quem são? Se tem antecedentes criminais, se é uma queima de arquivo que os bandidos estão fazendo, aproveitando aí para cobrar suas dívidas durante a noite, fazendo aí a limpa geral, né, como eles dizem, ou se realmente é o cidadão comum. Porque essa noite a gente percebeu, por exemplo, que um cidadão saiu para fumar um cigarro à noite e tomou um tiro. Aí tinham 2 conversando na porta de casa, também tomaram um tiro. Uma chacina em Santo André com 4 pessoas assassinadas. Quer dizer, é o cidadão comum ou são as pessoas que estão envolvidas no crime de alguma forma? Olha, tem muita gente envolvida no crime que, obviamente, você levanta os antecedentes criminais, são pessoas, são soldados recrutados pelas organizações criminosas, e você tem muitas vezes, num combate à criminalidade, pessoas do bem, ou seja, gente que é atingida por erro de execução, numa ação da polícia, ou mesmo na ação de criminosos, porque os criminosos daqui a pouco vão começar a praticar e já estão praticando atos violentos em bares, por exemplo, ou seja, para uma motocicleta ali, a pessoa dá uma rajada de metralhadora, mata 2, 3, 4 pessoas que não tem absolutamente nada a ver, ou seja, isso passa a ser uma retaliação em função dessas transferências. Então, o criminoso funciona dessa forma, ele trabalha com o temor das pessoas.
Então hoje as pessoas estão se perguntando o que fazer para poder evitar. É óbvio, nós estamos passando num momento que isso vai, mais cedo ou mais tarde, vai se resolver, vai diminuir, vai se... mortes vão precisar acontecer? Esse que é o grande problema. Quantas pessoas vão morrer em função disso? Nós não temos cálculo disso. E as pessoas estão com muito medo de fato, viu, doutor Eduardo? Eu estou recebendo aqui alguns e-mails, olha só, vamos comentar. A Sandra, por exemplo, está mandando um bom dia pra gente aqui, bom dia para você também, minha querida, obrigada pela participação. Estamos todos com medo de sair depois das 18 horas aqui perto do Elba, tá feio as coisas. Ela diz que as crianças estão completamente assustadas também, quer dizer, isso já está entrando até no nível da paranoia com as crianças, que deveriam estar preocupadas com outras coisas, em estudar, em brincar, em se divertir e não com medo de sair de casa depois das 6 da tarde. Isso é um absurdo completo. A Patrícia também manda um e-mail pra gente aqui, ela escreveu até um e-mail um pouquinho maior, mas ela está comentando algumas coisas interessantes. Sobre o problema da segurança. Na periferia em que cresci e que trabalho, que é na Zona Norte, Nova Galvão, o medo vem desde julho. Olha quanto tempo faz que eles estão convivendo lá com a insegurança. Quando um policial foi metralhado e houve uma chacina em seguida, a chacina do Lava Rápido, no qual foram noticiados 6 mortos, mas no bairro falam-se em 9. Policiais do bairro são jurados de morte. A escola fica ao lado do Lava Rápido. Olha isso. Onde teve a chacina. Tive um aluno baleado. As crianças temem a PM, pois para eles a PM serve para matar bandido, mas muitos têm como sonho virar traficante. Gente, é muito sério isso que ela está falando, porque ganha muito dinheiro. A causa do problema social é a educação. Eu concordo 100% com ela quando diz que a causa o problema todo é falta de educação de todas as pessoas. Outro dia nós estávamos falando a respeito da questão da segurança aqui, e eu disse que falta aquele sentimento de amor pela cidade. E falta mesmo, ou seja, as pessoas elas têm que gostar da onde ela vive, porque se ela não gostar da onde ela vive, e mais, aqueles que fazem segurança também têm que amar a cidade que vive, porque senão aí fica uma guerra civil. Isso então, tem que começar respeitando o cidadão de bem, né? Isso sem dúvida nenhuma. Agora, lógico que nós não sabemos quantas pessoas vão morrer nessa história toda. Agora, o que precisa fazer é realmente o combate. E esse combate está sendo feito dentro das ferramentas que a polícia, que as forças de segurança têm, que são deficitárias. Vai levar um tempo para poder reparar isso? Vai levar um tempo para reparar. Em 2005, você lembra, os ataques que tivemos um toque de recolher na cidade inteira, né, que foram ataques em 2006, né? Em 2006, exatamente, ou seja, na cidade inteira tem um toque de recolher geral. Então, eles atacavam as bases da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana. Mas para que isso não ocorra, nós precisamos, obviamente, agir com rigor. E a polícia está agindo com rigor. Vai morrer gente? Vai morrer como está morrendo gente. E infelizmente agora, é triste a gente fazer essa constatação, mas os bandidos estão realmente conseguindo causar o efeito na população que eles querem, que é esse medo. Porque a partir do momento em que eles atacam, nessa ocasião, em 2006, as bases da Polícia Militar, que é um lugar onde a gente imagina, eu vou naquela padaria ali na esquina, mas está do lado de uma base da PM, então não tem problema parar lá pelas 10h30 da noite, porque eu vou conseguir comprar o meu pão pro dia seguinte, tranquila, porque está do lado de uma base da PM. Ao contrário. De jeito nenhum. Agora a gente sente justamente o contrário. Então, eles estão conseguindo causar esse temor, atacando justamente o local ou a instituição em que a gente deveria botar maior confiança. Eu acho que, pelo menos é o meu pensamento, eu acho que o governo, o Estado, tem que fazer um trabalho forte na questão da inteligência, tem que se desenvolver, tem pessoas boas, tem profissionais de altíssima qualidade, formados na SWAT, formados nos organismos mais internacionais mais importantes. Então não pode subaproveitar essas pessoas, elas têm que ser muito bem aproveitadas. Então eu acho que agora é um momento de federal, estadual, Guarda Civil, Polícia Militar, todo mundo se unir, sentar e vamos trabalhar numa única ação, ou seja, numa única inteligência. Porque não existe isso. Só para você ter uma ideia, a Guarda Civil não fala com a Polícia Militar, que não fala com a Polícia Civil. Acontece um revanchismo entre eles? Então, existe um revanchismo, mas é uma coisa tão... Porque cada um tem a sua competência. Né? Cada um tem a sua competência, cada um tem a sua função dentro da estrutura do Estado.
né? O que tem que fazer é respeitar, ou seja, cada um tem o seu espaço. E o que você tem que fazer, enquanto você estiver preocupado com o espaço do outro, você não vai estar fazendo o seu trabalho. Eu acho que esse é o maior problema. A Polícia Civil tem um certo preconceito em relação à Polícia Militar. E cada uma tem a sua função. A Polícia Civil faz o trabalho investigativo, que é a Polícia Judiciária, e a Polícia Militar faz o trabalho ostensivo, né? E a Guarda Civil faz um outro trabalho, e a Polícia Federal faz um outro trabalho, né? E o sistema penitenciário faz um outro trabalho. Então eu acho que o que precisa fazer é uma grande ação. O governador, ele tem uma experiência em relação a isso, ele já passou por isso e tenho certeza que ele vai dar uma solução. Agora, mas ele não pode subestimar o que está acontecendo agora, falar que o pior já passou. Mas a médio e longo prazo, nós vamos ter que resolver esses problemas que são problemas na base, né? Ou seja, deficiente nas ferramentas de força de segurança. Isso sem dúvida nenhuma. Né? Tem um e-mail que chegou agora aqui, que até a pergunta que eu tinha pensado em fazer para você exatamente agora, porque eu concordo com esse ponto de vista aqui. Doutor Eduardo, quem pergunta é o Rodrigo Júnior. Por que o estado mais rico da federação paga um dos piores salários do país para seus policiais? A Polícia Civil está abandonada, mesmo exigindo um nível superior para ingresso. Gostaria que o senhor explicasse, porque paga tão pouco. É claro que, né, você tem a sua opinião a esse respeito, né? Eu acredito nisso também. Eu acredito que as forças de segurança, não só a Polícia Civil, mas a Polícia Militar, tinha realmente que ter, é claro, um salário digno, condições para criar seus filhos, sua família. E claro que também longe disso, porque muitas vezes o policial é vizinho do bandido. Nas periferias da cidade. E como é que faz para você combater o crime dessa forma? As forças de segurança, elas foram sendo criadas dentro de uma estrutura de deficiência. Dentre elas, a própria necessidade do policial. O policial hoje, ele não tem a sua casa própria, ele não tem a segurança que ele precisava ter, ele mora em lugares de risco, ele tem que sair a paisano para poder colocar a farda no seu comando, né, na sua base. Então, esses são problemas que é a causa. Então, precisa reparar? Precisa. Mas para reparar tudo isso, você precisa de um orçamento digno, você tem que ter um orçamento à altura. Só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, que tem 6 mil guardas civis metropolitanos, tem 300 viaturas. Nada. Como é que eles vão andar? Você tenta colocar todo mundo dentro do carro, como é que faz? E o que é muito pior, você tem um orçamento de 2012 de 375 milhões. Se você dividir isso pela população da cidade de São Paulo, isso dá R$30 por ano para cada cidadão, ou seja, é muito pouco dinheiro. Hoje, para você fazer uma guarda civil dentro dos padrões internacionais, você precisaria investir R$1 bilhão hoje. Sem dúvida nenhuma. Um bilhão. 3 vezes o orçamento, praticamente quase 3 vezes o orçamento hoje da cidade de São Paulo, 3 vezes o orçamento que está destinado para a segurança municipal. Não seria questão, de repente, de redirecionar alguns investimentos de algumas áreas para isso, que está mais eficiente? É um ponto muito interessante, porque quando você supra essa deficiência de segurança, você economiza dinheiro, sabe aonde? Na saúde. Porque você sabe quanto custa uma pessoa baleada entrando no CTI? Custa em média de 100 a 150 mil reais. Meu Deus. Uma pessoa para entrar baleada, ela vai custar isso dentro do serviço público, porque tem que atender. Claro. Então, esse é o grande problema. Então, se você fizer um trabalho, né, a longo e médio prazo, um trabalho planejado, orquestrado, um trabalho realmente sério, você consegue suprir, você consegue economizar aqui para poder investir ali, que é o que na verdade os americanos fazem, e fazem com a maior tranquilidade. Gastam muito dinheiro em segurança, mas em contrapartida eles eliminam outros gastos que existem. Então esse é um deles. Podia cortar o mal pela raiz. Lógico, quando você faz um investimento em uma periferia carente, né? Quando você faz um trabalho, por exemplo, de nessas 1.635 favelas na área social, dando lá educação, dando esporte, dando cultura, dando lazer, devido ao que você faz? Você evita esse pensamento que essa moça mandou nesse e-mail, ou seja, as crianças não vão querer ir para o crime, elas vão querer sim, elas vão querer ser gente de bem. Então, claro, esse que é o grande problema. Se você não tem esse investimento, é óbvio que a criança vai chegar a um determinado momento que ela vai querer o carro, porque hoje no Brasil é status ter um bom carro. E como é que ela vai comprar esse carro? Ela vai comprar esse carro
de uma única forma, ou pelo menos ela tem esse pensamento, que é com dinheiro do tráfico, que é com dinheiro do crime, né? Então, e essa coisa também de dar muito ibope para bandido, eu sou completamente contra. Esse é um outro Essa problema. coisa de bandido virar celebridade muitas vezes, e ter apelidos, e todo mundo conhecer de uma forma que ele tem que ser conhecido como bandido, como exatamente o que ele é, que é um marginal, uma criatura que está completamente fora dos padrões para conviver em sociedade. Não pode e a criança ser exemplo, tem que ter, né? exatamente. Você lembra do motoboy, daquele rapaz que matou várias moças, que era fotógrafo, o tarado o Francisco, não virou, ele não recebia milhares de cartas. Não teve uma mulher que quis casar com ele da prisão? Exatamente. Gente, é uma coisa muito maluca, inversão de valores completamente. Completamente. Então você tem que fazer um trabalho de base mesmo, um trabalho que vai levar um tempo para poder. Eu continuo convidando as pessoas aqui a participarem também, porque muitos e-mails estão chegando, eu quero comentar vários deles, porque tem e-mails muito interessantes, bem relevantes aqui também, tá? De casos que estão acontecendo na cidade de São Paulo, inclusive de pessoas que trabalham com isso. Daqui a pouquinho eu comento eles, eu vou os comentar, é claro, e aí eu vou dar um recadinho e volto já. Então eu dou um tempinho a mais para você mandar seu e-mail aí, tá bom? Doutor Eduardo, a gente continua a nossa conversa daqui a pouco, tá bom? Até já. Olha, um assunto realmente muito pesado, né? Mas a gente precisa colocar isso em pauta, a gente precisa discutir, tem que trazer isso à tona. A sociedade não pode só ficar fechada em casa e morrendo de medo de sair pra rua. A gente tem que se mobilizar, tá mais do que na hora, né? Vamos voltar a conversar sobre a violência aqui em São Paulo. Eu quero neste momento comentar aqui alguns e-mails que chegaram. Eu vou ler rapidamente para que as pessoas tenham seus e-mails lidos. Ih, chegou mais um montão enquanto eu fui dar o recado. Não sei se vai dar tempo de ler todos, tá? Mas eu quero comentar aqui. A Fabiana Sampaio disse o seguinte: aqui na Zona Sul, no bairro do Jardim Miriam, que fica divisa com a cidade de Diadema, também estamos todos assustados, pois estão ocorrendo várias mortes perto das escolas, as ruas estão desertas. Peço que vocês divulguem, pois a mídia está tentando esconder. Ela agradece. Bom dia para você também. O fotógrafo policial, olha esse e-mail, que interessante. Sou fotógrafo da Polícia Científica em São Paulo. Estou acompanhando o programa e o assunto da criminalidade em São Paulo. Gostaria de registrar a nossa situação da equipe de perícias, que é lastimável, onde não temos equipamentos efetivo. Só para ter uma ideia, trabalhamos num plantão de 12 horas com apenas 6 policiais em 3 equipes para atender toda a cidade de São Paulo, além da Grande São Paulo, para crimes de resistência seguida de morte. Com isso, o trabalho da perícia, que deveria ser investigativo para a elucidação dos crimes, acaba se tornando uma perícia de praxe, pois não temos como fazer o nosso trabalho. É o que a gente comenta sempre, né? Se com os crimes ordinários, se é que a gente pode classificar dessa forma, se o que já acontecia antes já era difícil da conta, as investigações já tinham um certo tempo, né, para levar, já não existia essa agilidade tão grande. Imagina agora com esse número estufado de crimes que está acontecendo. Olha, só para você ter uma ideia, quando eu falo que é um problema estrutural, né, e nós podemos comprovar isso porque são testemunhos, as pessoas acabam falando, ou seja, que estão envolvidas diretamente. Hoje, só para você ter uma ideia, do crime ocorrido, né, com autoria conhecida, até a sentença do julgamento leva, em média, 12 anos. Tá. Ou seja, então para você ter. Então isso, aí vem aquela questão do sentimento de impunidade. Quando que também assusta a população. Que esse é um problema também, porque na verdade passa a ser vantajoso ser criminoso. Entendeu? Não vai acontecer nada mesmo. Só para você concluir. Para um ladrão ser preso, ele comete em média 50 roubos. Isso é um dado? Isso é um dado. Ele comete 50 roubos até ele chegar à cadeia um dia. Até ele ser preso. Gente, pelo amor de Deus. Então isso cada vez mais assustada. Eu fico realmente assustada, mas a questão é a seguinte: vamos continuar participando ativamente dessa mobilização que precisa acontecer entre os cidadãos. A gente não pode e não deve se calar de forma nenhuma com relação a isso que está acontecendo. Diz que denúncia está aí para a gente ligar, manter o anonimato e denunciar o que está acontecendo para que a polícia consiga colocar em prática o trabalho de inteligência, como a gente até já conversou aqui no programa, e tentar combater mais ostensivamente esse problema todo que a gente está vivendo aqui na cidade, na Grande São Paulo também. Muito obrigada a todos que participaram. Infelizmente eu não consegui comentar todos os e-mails aqui, mas a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto com certeza. Por isso já deixo em aberto o convite para o doutor Eduardo Leite, que é criminólogo e vitimólogo e vai voltar ao Revista tantas vezes. Obrigada, viu? Até uma próxima, Até a próxima. Obrigada. Vamos continuar com informações.